Eu tenho falado aqui no canal, nos últimos vídeos, sobre a importância de nós conhecermos o significado profético de cada uma das 7 festas do Senhor. Cada uma dessas festas representam tempos determinados por Deus, e todas essas festas celebradas por Israel lá na época de Moisés eram sombras do que Jesus realizou, do que Jesus está realizando e do que Jesus ainda realizará. Nós vemos nessas festas um tempo cronológico e dentro desse tempo Jesus está cumprindo todas aquelas sombras, né? Jesus está cumprindo as sombras e mostrando as realidades dessas sombras. Agora, eu não tenho dúvida de que a festa mais citada pelos profetas no Antigo Testamento, a festa mais citada também no Novo Testamento, e na maior parte das vezes, essa festa ela é citada de maneira subliminar, que é a festa das trombetas. A festa mais citada no Antigo e no Novo Testamento é a festa das trombetas, que representa anúncio, que representa grito. Um grito que está sendo dado ao longo das gerações e um grito que será dado no período mais escuro da história, ou no período da meia-noite. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que a festa das trombetas está sendo falada em quase todo o tempo. O anúncio de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o anúncio para acordar os cristãos que estão fora da presença de Deus, o anúncio para acordar os cristãos que estão dentro da presença de Deus, mas estão dormindo para as profecias mais importantes. Esse é o toque da trombeta que nós precisamos dar. Então, queridos, nós vamos falar hoje mais uma vez sobre as revelações contidas na palavra de Deus, que se você não conhecer o ensino da festa das trombetas, provavelmente você não entendeu o que está acontecendo e o que vai acontecer. Todo tempo é momento de tocar trombeta, mas na última semana de Daniel será o toque da trombeta de rebate. Nós vamos falar sobre o toque da última trombeta, sobre o que antecede o grande e terrível dia do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Queridos, antes de qualquer coisa, é muito importante você acessar aqui os links que eu deixo abaixo do vídeo e você assistir o vídeo falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor é o dia da ira. É o dia em que Jesus Cristo voltará a essa terra e estará pisando as nações no lagar de sua cólera, no lagar de sua ira. A ira de Deus, ela começa na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor, o ápice da ira de Deus, vai acontecer somente quando Jesus voltar e a igreja já estará com seus corpos glorificados. Acesse aqui o link do canal falando sobre o grande e terrível dia do Senhor e você vai ver, sem argumento filosófico, você vai ver, segundo a palavra de Deus, que o dia da ira não é o dia da grande tribulação. Combinado? Para você entender esse vídeo aqui, você precisa assistir esse vídeo do grande e terrível dia do Senhor. Você também precisa conhecer o ensino das 2 casas de Israel, você também precisa conhecer o ensino das 7 festas do Senhor. Queridos, eu não falo essas coisas para te prender aqui no meu canal, para te prender nos meus vídeos. Eu falo essas coisas para que você conheça as maravilhosas revelações da palavra de Deus. As profecias mais importantes da palavra de Deus, elas foram dadas aos seus profetas de maneira gradativa. Assim como Deus dá uma revelação para mim, assim como Deus dá uma revelação para você, para quê, queridos? Para que, assim como ele fez com os profetas, com aqueles que escreveram a palavra de Deus, todos nós saibamos que nós somos um corpo. As revelações do Senhor são divididas para várias pessoas. E assim, para que saibamos que assim nós fazemos parte de um corpo e cada um tem um pouquinho da revelação. Então assista a todos os vídeos para você compreender melhor esse vídeo aqui, combinado? Então vai lá comigo primeiro em Joel, capítulo 2, vamos ler dos versículos 15 até o 17. Nós falamos sobre esse texto em vídeos anteriores, mas nós vamos relembrar aqui. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Primeiro, queridos, como você já sabe, tocar a trombeta significa anúncio. Joel, ele não está profetizando apenas para a época dele. O profeta Joel, ele fala muito mais a respeito
do período da festa de Pentecostes e do período da festa das trombetas. Joel, ele fala muito mais do último grande derramar do Espírito do Senhor e do período da última semana de Daniel do que propriamente para a época dele. Ele diz, tocai a trombeta em Sião. Todas as vezes que você ver esse anúncio sendo dado e citado em Sião, o Monte Sião que representa o Monte da Nova Aliança. Sião fala a respeito do Israel da promessa. A antiga aliança, ela foi firmada no Monte Sinai. A nova aliança está sendo firmada no Monte Sião. É por isso que nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo governando as nações junto com a igreja glorificada lá no Monte Sião. O Monte Sinai foi estabelecido ali a antiga aliança e no Monte Sião a nova aliança. Então, tocai a trombeta em Sião, ou seja, toque a trombeta porque eu estou falando de um toque de trombeta a respeito da nova aliança, do período da nova aliança. Promulgai um santo jejum. Um santo jejum está falando do período em que a igreja estará, presta atenção nisso aqui, queridos. O período em que as testemunhas estarão vestidas de pano de saco. Jejum fala a respeito de uma separação e de uma humilhação. E o período em que as testemunhas do Senhor estará em humilhação, né, em consagração, em separação, pregando ali o arrependimento, né, pregando ali para que a outra parte da igreja acorde, é este período em que as testemunhas estarão com o pano de saco. A última semana de Daniel, o período da grande tribulação e momentos que antecedem essa grande tribulação. O final, queridos, no final da festa de Pentecostes, desse período que nós estamos vivendo, nós veremos o grande derramar do Espírito do Senhor e a igreja de Jesus Cristo estará anunciando com poder e graça a volta de Jesus. Proclamai uma assembleia solene, ou seja, você precisa estar reunido com os servos do Senhor. Lembra de Salmos capítulo 133? A unção, ela só será derramada na comunhão dos irmãos. A igreja, ela tem o poder de olhar para a demanda do povo, de olhar para a demanda do perdido e levar essa demanda a Deus, como fazia Arão, quando ela estiver reunida. Por que Deus se agrada? Por que é alegre? Por que o Senhor fica feliz com a comunhão dos santos? Por causa dessa reunião, nós nos reunimos em oração para receber a mesma unção que estava sobre a cabeça do primeiro sumo sacerdote, Arão. Então, essa unção será derramada, uma unção especial para a igreja que estiver em reunião, congregando em assembleia solene. Por isso que você precisa congregar e estar firmado no corpo de Cristo. Agora olha o versículo 6. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da sua recâmara, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui no versículo 16 nós vemos a igreja precisa estar reunida. Não existe corpo de Cristo, não existe cristão fora do corpo de Cristo. Muitos estão decepcionados com a igreja, muitos têm medo de se relacionar, mas só fazem parte do corpo de Cristo aqueles que estão ligados a outros membros. Por isso que nós precisamos anunciar, por isso que nós precisamos reunirmos, ajuntar os anciãos, reunir os filhinhos, ou seja, todos precisam estar nessa assembleia solene, congregando em santidade na expectativa da chegada do noivo para as bodas. Ou seja, queridos, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Presta bastante atenção nisso. A noiva está no aposento, se preparando. Nós, como noiva do Senhor, nós estamos nos preparando. Os atos dos santos, né? O que é essa veste de linho? O que é essa preparação para o casamento? As nossas atitudes. Você lembra que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos? Nós estamos nos preparando como noiva para o nosso noivo. Só que nós precisamos nos preparar dentro deste aposento. O aposento da noiva é o lugar para a preparação, porque a noiva está aguardando o seu noivo sair da recâmara. Então, Jesus Cristo sairá de sua recâmara e nós estamos nos preparando como noiva para nos encontrarmos com o nosso noivo. Agora, queridos, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Estamos falando do período profético da festa das trombetas. Não esqueça disso. Hoje, 2023, o período que a igreja está vivendo é o período da festa de Pentecostes. Nós receberemos as últimas chuvas, o último grande derramar, para quê? Para viver a festa das trombetas. Quando esse texto aí, o versículo 17 que você está vendo, está falando sobre chorem os sacerdotes ministros do Senhor, esse texto está nos levando
para o período profético da festa das trombetas. Queridos, esse texto está falando especificamente sobre o final da festa de Pentecostes e o início da festa das trombetas. Por quê? Porque as duas testemunhas estarão vestidas com panos de saco, chorando, dizendo para os que já são selados: acordem, acordem, porque se aproxima uma guerra, o anticristo está dominando as nações, a igreja será oprimida, muitos se esconderão em cavernas, muitos serão levados para lugares ermos. Enquanto isso, muitos vão vender a sua vida, vão colocar a marca da besta para se alimentar, para alimentar os filhos. Quando o próprio Jesus disse: aquele que amar mais os seus filhos do que me ama, esses não terão parte comigo. Então, queridos, aqueles que são testemunhas do Senhor, que estão acordados, vão estar chorando entre o pórtico e o altar, ou seja, vão estar chorando em várias áreas no meio da igreja. Para quê? Para acordar aqueles que estão dormindo. Nós precisamos, presta atenção nisso, nós precisamos acordar do mais simples cristão, daquele irmão que apenas limpa a igreja, até aquele que é ministro, que é servo do Senhor. Os ministros na última semana de Daniel serão as duas testemunhas, que estarão gritando, que estarão teruá, a festa das trombetas, que representa o anúncio. Para que isso vai acontecer? Para que as nações não façam escárnio. Queridos, você acredita que nesse período muitos cristãos vão se apostatar da fé porque, por causa desses acontecimentos, muitos desmaiarão de terror? Muitos desmaiarão de terror ao ponto de dizer: onde está o nosso Deus? As nações vão olhar e vão dizer: essa é a igreja que está sofrendo na tribulação? Onde está o seu Deus? Bom, agora, nós estamos falando do período profético da festa das trombetas. E se você não conhecer o ensino da festa das trombetas, você não vai entender em que momento o profeta Joel está profetizando. Então, nós precisamos entender no período que ele está profetizando. Agora, vai lá comigo em Sofonias capítulo 1, vamos ler dos versículos 14 ao 18, que diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Você notou aqui que ele diz que está perto o grande dia do Senhor e muito se apressa? Por quê, queridos? Porque há muitas gerações Deus tem falado a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Como eu falei, o grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. O interessante é que ele está dizendo também aqui que este dia será um dia amargo. Por quê? Porque será o dia da grande ira, aonde o nosso Senhor estará cumprindo a ira do Cordeiro, pisando as nações no Vale de Josafá ou no Vale da Decisão. Agora, olha o versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas. Aqui o profeta Sofonias, ele está mencionando a profecia que é profetizada pela última vez no sexto selo. Você lembra o sexto selo? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, ele cita os acontecimentos registrados no sexto selo, né? Um dia de nuvens, um dia onde o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai acontecer o período da grande tribulação, e ali, quando acabar a grande tribulação, o evento que vai marcar o final da festa das trombetas e o início do dia da expiação será este sinal. O sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade, ou a lua se tornando em sangue. Os acontecimentos do sexto selo é o que marca a mudança da festa das trombetas e do dia da expiação. Claro, essas festas em seu cumprimento profético. Então, o profeta Sofonias fala a respeito do registro e dos acontecimentos que está lá no sexto selo. Versículo 16. Dia de trombeta e de rebate. Você lembra que eu falei a respeito de que a ira de Deus, ela começa na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor é justamente o que vai acontecer já no início do dia da expiação. Quando Jesus Cristo ele voltar a essa terra,
Ele vai glorificar a sua igreja, e nós vemos essa igreja como um grande exército sendo usada para cumprir a ira de Deus. Grande exército esse que também está registrado em Joel no capítulo 2. Um grande exército, um povo poderoso que nunca houve e jamais haverá de geração em geração. Então será um dia de trombeta e dia de rebate. Lembra que eu falei que o toque de trombeta arrebate? Esse é um toque chamando as pessoas para uma guerra. Lembra, queridos, que eu falei que as duas testemunhas estarão no período da grande tribulação, clamando, gritando, tocando a trombeta, tocando a trombeta arrebate, tocando a trombeta, chamando a igreja para estar acordada, para estar atenta, porque uma guerra se aproxima deste mundo. O anticristo estará ali governando as nações. Nós veremos a atuação da besta do mar, da besta da terra. Nós veremos ali a igreja sendo oprimida pelas nações do mundo. E poucas pessoas vão estar acordadas, tocando essas trombetas para acordar os verdadeiros cristãos que, infelizmente, estarão dormindo. Agora, nesse mesmo versículo 16, fala que contra as cidades fortes e contra as torres altas, o mundo inteiro, as fortalezas do mundo, os governos altivos deste mundo vão também sofrer com a grande tribulação e também, queridos, vão sofrer com a ira de Deus. Eu não sei se você lembra, e já nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito disso. A última trombeta, que é aquele alarido, que é aquele toque de rebate, que também o apóstolo Paulo fala a respeito do clangor de trombeta. Nós vamos ver outra linguagem falando a respeito da palavra de ordem, ou seja, um grito, um anúncio, uma última trombeta tocada a rebate anunciando essa guerra. A guerra, a batalha do Armagedon, que será neste momento que a ira do Cordeiro se cumprirá. Agora olha o versículo 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Você notou aqui que ele usa, nesse início do versículo, ele fala assim, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Você nota que não é uma profecia apenas para a época do profeta Sofonias. Você vai notar que principalmente os profetas menores, eles profetizam dizendo para os moradores da terra, ou para os homens, ou para a humanidade, estarem atentos porque o grande e terrível dia do Senhor vai assolar principalmente aqueles que são maus. A grande tribulação virá. Toda a Terra, todo o planeta Terra vai sofrer com a grande tribulação, mas a ira de Deus, a igreja não sofre com a ira de Deus. Quando começar a ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, nesse período a igreja será guardada, será protegida. Nós, a igreja de Jesus Cristo, não fomos destinados para a ira de Deus. Olha o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mais uma vez, o final desse versículo 18 nos mostra que a ira do Senhor terá uma abrangência mundial. Agora, queridos, por que os cálices da ira do Senhor vão estar caindo sobre essa terra? Porque a humanidade tem pecado de maneira demasiada. E o nosso Deus, ele ama os seus eleitos, ele ama todo o planeta Terra. Deus não vai destruir o planeta Terra. Nós vemos menções, como esse versículo, que parece que Deus vai destruir a Terra, quando na realidade, nós vemos no livro de Apocalipse, nós vemos em vários textos da palavra de Deus, que o que Deus vai estar fazendo é uma faxina sobre essa terra. Ele vai estar tirando o papel de parede dessa terra. Os céus serão enrolados como pergaminho, mas não é que Deus destruirá essa terra. Na verdade, ele vai estar trocando o papel de parede, promovendo novos céus e nova terra. Ele vai estar restituindo a condição original dessa terra, para que a terra seja mais produtiva, para que os animais não sejam mais animais que dependam da cadeia alimentar. Deus estará destruindo tudo aquilo e todos aqueles que destroem a terra. Agora, olha o versículo, ainda no versículo 18, você vai ver que essa destruição total e repentina que todos os moradores da terra. Você notou
que a ira de Deus será vista por todos os cantos da terra, como eu falei. É bom pontuar também a respeito desse dia da indignação, que é o quê? Quando os cálices da ira transbordam. Assim como tem um anjo no céu colhendo as orações dos santos, porque vai chegar um tempo em que esse anjo que está no céu, ele vai misturar as orações do santo com o fogo que há no céu. Ele vai pegar as orações do santo, as orações dos santos, que estão sendo colhidas em um incensário. Ele vai pegar as orações dos santos, misturar com fogo e atirar aqui nessa terra para cumprir todas aquelas catástrofes que estão registradas no toque das trombetas. A igreja será instrumento no início da ira, no período da grande tribulação e também na consumação da ira, que é o grande e terrível dia do Senhor. Então, o mundo inteiro verá a indignação se cumprindo, quando os cálices da ira do Senhor transbordar. Agora, como o próprio profeta Sofonias, ele registra, vai acontecer um período em que a última trombeta, ou o último anúncio, o último toque arrebate, o último anúncio a respeito deste dilúvio que se aproxima deste mundo, a respeito dessa ira de Deus que se aproxima desse mundo, vai acontecer. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho hoje, e é por isso que nós precisamos continuar tocando arrebate, mostrando para as pessoas que uma guerra se aproxima, que um dilúvio se aproxima. E aqueles que não estiverem atentos serão levados, serão tomados por este dilúvio.